Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Então vamos começar hoje o capítulo 6 do livro Psicocibernética de Maxwell Maltz. Por favor, já deixem o seu like, quem estiver gostando do livro. Se inscrevam no canal para não perder os próximos capítulos. E deixem o seu comentário, se estão gostando, como é que está sendo, tá bom? Então vamos ao estudo de hoje. Capítulo 6. Acalme-se e deixe que seu mecanismo de sucesso trabalhe por você. A palavra tensão, de um momento para outro, se tornou extremamente popular. Dizemos que a nossa época é de tensão. Preocupações, ansiedade, insônia, úlceras do estômago foram aceitas como parte necessária do mundo em que vivemos. Eu, porém, estou convencido de que isso não é inevitável. Poderíamos aliviar-nos de uma enorme carga de cuidados, ansiedades e preocupações, se apenas reconhecêssemos a simples verdade de que o nosso Criador nos proporcionou amplos meios de viver felizes, nesta ou em qualquer outra época, equipando-nos com o mecanismo criador que nos é inerente. O mal é que não tomamos conhecimento desse mecanismo criador automático e procuramos fazer tudo e solucionar todos os nossos problemas mediante o raciocínio consciente, ou raciocínio do prosencéfalo. O prosencéfalo, ou cérebro anterior, é comparável ao operador de um cérebro eletrônico ou qualquer outro tipo de servomecanismo. É com o cérebro anterior que pensamos, eu, e temos a sensação de identidade. É com ele que exercemos a imaginação ou fixamos objetivos. Usamos o prosencéfalo para obter informações, fazer observações, avaliar os dados que nos vêm dos sentidos ou formular julgamentos. Mas o prosencéfalo não pode criar, não pode executar a tarefa a ser executada, do mesmo modo que o operador de um cérebro eletrônico não pode fazer o trabalho do aparelho. É função do prosencéfalo formular problemas e identificá-los, mas pela sua própria natureza não é nem nunca foi destinado a resolver problemas. Não seja cauteloso demais. Não obstante, é exatamente o que o homem moderno procura fazer: resolver todos os seus problemas pelo raciocínio consciente. Jesus disse que o homem não pode acrescentar um cúbito à sua estatura, por mais ansioso que esteja. Hoje, o Dr. Weiner nos diz que, pelo pensamento consciente ou vontade, o homem não é capaz sequer de um ato simples, como apanhar um cigarro da mesa. O homem moderno, como depende quase inteiramente do seu cérebro anterior, se torna exageradamente cauteloso e aflito, demasiadamente receoso das consequências, e a recomendação de Jesus: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, ou a de São Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma, são tidas na conta de tolices inexequíveis. Entretanto, é precisamente esse o conselho que nos deu há anos o psicólogo norte-americano William James. No pequeno ensaio que intitulou O Evangelho da Relaxação, disse James que o homem moderno era tenso demais, preocupado demais com os resultados, ansioso demais. E isso foi escrito em 1899. E que havia um meio melhor e mais fácil de atingirmos os nossos objetivos: a prudência e o dever, o cuidado com os nossos interesses, as emoções de ambição e de ansiedade, desempenham naturalmente papel necessário em nossas vidas, mas devemos limitá-los, tanto quanto possível, às ocasiões em que estamos tomando resoluções gerais e deliberando sobre nossos planos de campanha. Devemos abstrair os pormenores. Desde que tenhamos chegado a uma decisão e se trata da execução, afastemos toda e qualquer preocupação com os resultados. Devemos destravar nossa maquinaria intelectual e prática e deixá-la funcionar livremente. O serviço que ela nos prestará será 2 vezes melhor. A vitória pela rendição.
Posteriormente, em seu famoso livro Conferências de Gifford, citou James inúmeros exemplos de pessoas que, durante anos, procuraram em vão, mediante o esforço consciente, libertar-se de ansiedades, inferioridades, sentimentos de culpa, para afinal verificarem que o êxito só chegou quando desistiram conscientemente da luta e cessaram de procurar solução através do raciocínio consciente. Nessas circunstâncias, disse James, o caminho do êxito, segundo o testemunho de numerosas narrativas pessoais autênticas, é pela rendição e pela passividade antes que pela atividade. Relaxação, despreocupação deve agora ser o lema. Abandonemos o sentimento de responsabilidade. Confiemos o cuidado do nosso destino a poderes mais altos. Sejamos genuinamente indiferentes ao que possa acontecer. Equivale isso a dar um repouso ao nosso convulsionado eu, para descobrir que ali se encontra um eu maior. Os resultados, lentos ou repentinos, grandes ou pequenos, do otimismo e da esperança combinados, os fenômenos regeneradores que se seguem ao abandono de todo esforço, constituem fatos inegáveis da natureza humana. O segredo do pensamento criador e da ação criadora. Prova do que acabamos de afirmar, temo-la na experiência de escritores, inventores e outras pessoas que se distinguem pelo espírito criador. São eles unânimes em reconhecer que as ideias criadoras não são conscientemente elaboradas pelo prosencéfalo raciocinador. Elas ocorrem automaticamente, espontaneamente, tal como uma faísca, no momento em que a mente consciente esquece o problema e se acha ocupada em alguma outra coisa. Essas ideias criadoras não vêm à toa, sem algum pensamento consciente preliminar sobre o problema. Todas as provas de que dispomos nos levam a concluir que, para recebermos uma inspiração ou um palpite, precisamos, antes de tudo, estar intensamente interessados na solução do problema que nos preocupa ou na obtenção da resposta que buscamos. Devemos pensar conscientemente sobre o assunto, colher sobre ele todas as informações que pudermos, ponderar todas as possíveis atitudes a tomar e, acima de tudo, precisamos ter um ardente desejo de resolver o problema. Mas, depois de definido o problema e obtidos todos os fatos e informações possíveis, qualquer esforço, impaciência ou preocupação de nada servem. Pelo contrário, parecem dificultar a solução. Fer, o famoso cientista francês, disse que praticamente todas as suas boas ideias lhe ocorreram quando ele não estava ativamente empenhado em qualquer problema, o que a maior parte das descobertas de seus contemporâneos foram feitas quando eles estavam, por assim dizer, ausentes de sua mesa de trabalho. É sobejamente conhecido que Thomas Edison, quando estava diante de algum problema particularmente difícil, costumava deitar-se para uma soneca. Charles Darwin, relatando como sentiu um lampejo de intuição depois que meses de raciocínio consciente não lhe deram as ideias que buscava, para o seu livro A Origem das Espécies, escreveu: Lembro-me do ponto exato da estrada. Estava eu em minha carruagem, quando, para minha alegria, me ocorreu a solução. Lennox Riley Lore, antigo presidente da National Broadcasting Company, relatou certa vez, num artigo, como lhe ocorriam certas ideias que muito o ajudavam nos negócios. Observei que as ideias nos vêm mais prontamente quando estamos entregues a alguma atividade que mantém o espírito alerta, sem, porém, exigir dele muito esforço. Barbear-se, dirigir o carro, serrar uma tábua, pescar ou caçar, por exemplo. Ou durante uma conversa interessante com um amigo. Algumas de minhas melhores ideias resultaram de informações que obtive casualmente e que nenhuma relação tinha com o meu trabalho. Todos podem ser homens de ideias. American Magazine, março de 1940. C.G. Sweets, chefe de seção de pesquisas da General Electric, disse que
Quase todas as descobertas que se fazem em laboratórios ocorrem durante períodos de repouso, que se seguem a fases de intensa concentração mental e de obtenção de dados. Bertrand Russell disse: descobri que quando tenho de escrever sobre algum assunto difícil, o melhor sistema é meditar sobre ele, com grande intensidade, a maior intensidade de que sou capaz, durante algumas horas ou dias, e ao cabo desse tempo dar ordens, por assim dizer, para que o trabalho prossiga subterraneamente. Ao fim de alguns meses, volto conscientemente ao assunto e verifico que o trabalho já foi feito. Antes de ter descoberto essa técnica, eu costumava me preocupar durante todos esses meses, por sentir que não estava realizando nenhum progresso. Mas nem por isso conseguia apressar a solução, e esses meses eram todos perdidos, enquanto agora eu posso deixá-los a outras atividades. Você também tem espírito criador. É engano supormos que esse processo de elaboração inconsciente seja exclusivo de escritores, inventores e espíritos criadores. Todos nós somos dotados de espírito criador, quer sejamos donas de casa trabalhando numa cozinha, quer sejamos professores, estudantes, vendedores ou homens de negócios. Todos temos dentro de nós idêntico mecanismo de sucesso, que funcionará para a solução de problemas pessoais, para dirigir uma empresa comercial ou vender mercadorias, da mesma forma que funciona para escrever uma novela ou inventar alguma coisa. Bertrand Russell recomendava que o mesmo método que utilizava para produzir seus trabalhos literários fosse empregado pelos seus leitores para seus problemas mundanos pessoais. O Dr. J. B. Rhine, da Duke University, sustenta que aquilo que chamamos gênio não passa de uma forma natural pela qual a mente humana trabalha para resolver qualquer problema. O segredo do comportamento e da habilidade naturais. A perícia em qualquer setor, seja em esporte ou em tocar piano, em conversar ou em vender mercadorias, não consiste em pensarmos conscientemente e de modo intenso em cada fase da ação, à medida que a executamos, mas sim em relaxar e deixar que o trabalho se faça por si mesmo, através de nós. A ação criadora é espontânea e natural, em oposição à ação estudada e meditada. O pianista mais hábil do mundo seria incapaz de executar uma simples composição se, enquanto estivesse tocando, meditasse conscientemente em qual dedo deveria tocar esta ou aquela tecla. Ele já deu a isso atenção consciente antes, no período de aprendizagem, e se exercitou até que suas ações se tornaram automáticas. Fitch só conseguiu tornar-se grande pianista quando chegou ao ponto em que pôde dispensar o esforço consciente e transferir a tarefa de tocar ao mecanismo de hábitos inconscientes, que faz parte do mecanismo de êxito. Não emperre sua maquinaria criadora. O esforço consciente inibe e emperra o mecanismo criador automático. O motivo por que algumas pessoas são inibidas e canhestras em situações sociais é porque ficam muito ansiosas e preocupadas em não cometer erros. Elas estão aflitivamente conscientes de cada gesto que fazem. Todas as suas ações são raciocinadas, calculam o efeito de cada palavra que pronunciam. Dizemos dessas pessoas que são inibidas e a palavra está bem empregada. Mas seria ainda mais exato dizermos que a pessoa não é inibida, e sim que ela inibiu seu mecanismo criador. Se tais pessoas pudessem soltar-se, parar de esforçar-se, não se importar, não dar tanta atenção à questão de seu comportamento, poderiam agir criadoramente, espontaneamente e serem mais elas mesmas. 5 regras para libertar seu maquinismo criador. 1. Preocupe-se antes de fazer a aposta, não depois que a roleta já começou a girar. Devo ao diretor de uma firma, cujo fraco era a roleta, a expressão acima, que fazia milagres, no sentido de ajudá-lo a vencer preocupações e, ao mesmo tempo, ter mais êxito na vida.
Eu havia lhe mencionado a recomendação de William James, a que me referi anteriormente, quando disse que as emoções da ansiedade têm sua função no planejamento e na decisão de determinada iniciativa. Mas, desde que chegamos a uma decisão e se trata da execução, devemos abstrair qualquer preocupação com os resultados. Numa palavra, devemos destravar nossa maquinaria intelectual e prática e deixá-la funcionar livremente. Algumas semanas mais tarde, ele irrompeu em meu consultório, tão entusiasmado com sua descoberta como o colegial que descobriu seu primeiro amor. Ela me ocorreu de repente, disse, durante uma visita ao cassino de Las Vegas. Já experimentei várias vezes e deu certo. O que é que você experimentou e deu certo? Perguntei. A recomendação de William James. Não a levei muito a sério quando você me falou sobre ela, mas me ocorreu quando eu estava jogando roleta. Observei alguns jogadores que não aparentavam a mínima preocupação antes de fazer suas apostas. Mas depois que a roda começava a girar, eles esfriavam e começavam a se mostrar preocupados se iriam ganhar ou não. Que tolice, pensei. Se tiverem de se preocupar, ficar aflitos ou calcular suas probabilidades, a melhor ocasião para isso é antes de terem decidido fazer as apostas, quando ainda tem tempo de mudar de ideia. Podem calcular quais são as melhores probabilidades ou até mesmo decidir que não vale a pena arriscar. Mas depois que fizeram as apostas e a roda começou a girar, o melhor que tem a fazer é descansar e apreciar o jogo. Preocupar-se com o que vai acontecer de nada adianta e é desperdício de energia nervosa. Depois que comecei a pensar que eu também fazia coisa semelhante, tanto nos negócios como em minha vida particular. Muitas vezes tomava decisões ou me lançava em alguma atividade sem a devida preparação, sem considerar todos os riscos ou as melhores alternativas possíveis. Mas, depois de, por assim dizer, pôr as engrenagens em movimento, eu me preocupava com o que iria acontecer e ficava a cismar se tinha agido da maneira certa ou não. Resolvi então que no futuro eu ficaria preocupado e faria todo o meu raciocínio consciente antes de tomar a decisão. Tomada a decisão e posta a máquina em movimento, eu abstrairia completamente qualquer preocupação com os resultados. Acredite ou não, isso deu certo. Não somente me sinto melhor, durmo melhor e trabalho melhor, como meus negócios vão indo às mil maravilhas. Descobri também que o mesmo princípio se aplica a centenas de pequenas questões pessoais. Por exemplo, eu costumava me inquietar quando tinha de sair para ir ao dentista ou para alguma outra obrigação desagradável. Disse então com meus botões: isto é tolice. Você sabe perfeitamente o que há nisso de desagradável antes de tomar a decisão de ir. Se o aspecto desagradável é importante de modo a causar tanta preocupação e você acha que não vale a pena o sacrifício, você pode simplesmente resolver não ir. Mas se você acha que a viagem vale um pouco de desconforto e tiver tomado a decisão firme de ir, então esqueça o assunto. Pondere os riscos antes de a roleta começar a girar. Eu costumava me afligir na véspera de quando tinha que fazer um discurso numa reunião da diretoria. Um dia disse comigo mesmo: vou fazer o discurso ou não vou? Se a minha decisão é fazer o discurso, então não adianta considerar a hipótese de não fazer ou de tentar mentalmente fugir a ele. Descobri que muito do nervosismo e ansiedade que sentimos se deve a que mentalmente tentamos fugir de algo que resolvemos fazer fisicamente. Se a decisão é no sentido de levar a cabo a tarefa e não fugir fisicamente, por que continuarmos mentalmente a considerar ou esperar a fuga? Eu costumava detestar reuniões sociais e ia apenas para agradar minha esposa ou por interesses de negócio. Eu ia, mas mentalmente resistia e durante a reunião ficava geralmente de mau humor ou taciturno. Depois, achei que se minha decisão era ir fisicamente, o melhor era eu ir mentalmente e também ia afastar toda a ideia de resistência. A noite passada, não apenas fui a uma reunião social que em outras ocasiões eu costumava classificar de bobagem,
como também descobri com surpresa que a apreciei enormemente. 2. Forme o hábito de reagir conscientemente ao momento presente. Pratique conscientemente o hábito de não pensar com ansiedade no dia de amanhã. O melhor sistema para isso é voltar toda a sua atenção para o momento presente. Seu mecanismo criador não pode funcionar ou trabalhar amanhã, só pode funcionar no presente, hoje. Você pode fazer planos para amanhã, mas não procure viver no amanhã ou no passado. Viver criativamente significa reagir espontaneamente ao meio ambiente. Seu mecanismo criador reagirá com êxito e da maneira apropriada ao ambiente presente. Apenas se você prestar ao ambiente presente toda a sua atenção, dando ao seu mecanismo criador informações sobre tudo o que está ocorrendo agora. Planeje o que quiser para o futuro, prepare-se para ele, mas não se preocupe com a maneira como você irá reagir amanhã ou mesmo daqui a 5 minutos. Seu mecanismo criador reagirá adequadamente ao agora, se você prestar atenção ao que está acontecendo agora. A mesma coisa ele fará amanhã. Ele não pode reagir satisfatoriamente ao que pode acontecer, mas sim ao que está acontecendo. Procure viver em compartimentos estanques de um dia. Afirma o Dr. William Osler que este simples hábito, que se pode adquirir como qualquer outro, foi o grande segredo de sua felicidade e êxito na vida. Viva a vida em compartimentos estanques de um dia, aconselhava ele a seus alunos. Não olhe nem para frente e nem para trás, além de um ciclo de 24 horas. Viva hoje da melhor maneira possível. Viver bem hoje equivale a fazer tudo o que está em seu poder para um amanhã melhor. Em seu magnífico ensaio, Um Modo de Vida, o Dr. Osler descreve as vantagens desse hábito. William James, comentando essa mesma filosofia como princípio cardeal, tanto da psicologia como da religião, para a cura da preocupação, disse: sabe-se que Santa Catarina de Gênova só tomava conhecimento das coisas à medida que estas lhe eram apresentadas em sucessão, momento a momento. Para sua virtuosa alma, o momento divino era o momento presente. Depois que ela avaliava o momento presente em si mesmo e suas relações e cumpria com os deveres nele envolvidos, deixava que ele passasse como se nunca tivesse existido, para dar lugar às fisionomias e deveres do momento seguinte. Os alcoólicos anônimos usam o mesmo princípio quando dizem: não procure abandonar a bebida para sempre. Diga apenas: hoje não irei beber. Pare, olhe e escute. Exercite-se em ficar mais conscientemente perceptivo do ambiente presente. Quantas cenas, sons, odores estão neste instante presentes em seu ambiente sem você estar cônscio dele? Exercite-se conscientemente em olhar e ouvir. Torne-se alerta ao tato dos objetos. Há quanto tempo você não sente realmente o pavimento sob seus pés enquanto anda? O nosso índio e os antigos pioneiros, para sobreviverem, precisavam estar alertas ao que viam, ouviam e sentiam em seu ambiente. O homem moderno também, mas por motivos diferentes, não por causa de perigos físicos, mas da ameaça de desordens nervosas, que nascem do pensamento confuso, de não vivermos de maneira criadora e espontânea e de não reagirmos adequadamente ao ambiente. Esse torna-se mais perceptivo ao que está acontecendo agora e essa tentativa de reagir apenas ao que está acontecendo agora tem resultados quase milagrosos em aliviar o nervosismo. Na próxima vez que você perceber que está ficando tenso, nervoso, agitado, reaja e diga consigo mesmo: que é que há aqui e agora que mereça minha atenção e a respeito do que eu possa fazer alguma coisa? Grande parte do nosso nervosismo é devido ao fato de tentarmos, sem o saber, fazer alguma coisa que não pode ser feita aqui ou agora. Você está engrenado para uma ação que pode realizar-se. Tenha sempre em mente que a função do seu mecanismo criador é reagir da maneira apropriada ao ambiente presente, aqui e agora.
Muitas vezes, se não nos acautelarmos, continuamos a reagir automaticamente a algum ambiente passado. Não reagimos ao momento presente e à situação presente, mas a algum acontecimento semelhante do passado. Numa palavra, não reagimos à realidade, mas a uma ficção. O pleno reconhecimento desse fato e a consciência daquilo que estamos fazendo agora podem muitas vezes trazer uma cura impressionantemente rápida. Não lute contra espantalhos do passado. Tive um paciente que costumava ficar agitado e ansioso em reuniões de negócio, em teatros, na igreja ou em todas as reuniões formais em que um grupo de pessoas fosse o denominador comum. Sem o saber, ele estava tentando reagir ao ambiente do seu passado. Acontecera-lhe que, quando criança, na escola primária, urinara nas calças, e o professor impiedoso pusera-o diante de toda a classe, humilhando-o. Ele reagiu com sentimentos de humilhação e vergonha. Agora, ante um dos fatores dessa situação, grupo de pessoas, ele reagia como se fosse a situação toda. Quando conseguiu ver que estava agindo como se fosse um escolar de 10 anos de idade, como se toda reunião fosse uma classe de escola primária e como se o líder de cada grupo fosse o professor cruel, sua ansiedade desapareceu. Outros exemplos típicos são da mulher que reage a todo homem que ela encontra, como se ele fosse um determinado homem do seu passado, o homem que reage a toda pessoa que ocupa posição de mando, como se esta fosse alguma determinada autoridade do seu passado. 3. Procure fazer apenas uma coisa de cada vez. Outra fonte de confusão e dos consequentes sentimentos de nervosismo, pressa e ansiedade é o absurdo costume de tentarmos fazer coisas simultaneamente. O estudante estuda e assiste televisão ao mesmo tempo. O homem de negócios, em vez de procurar fazer a carta que está ditando e concentrar-se nela, está pensando na retaguarda de sua mente em todas as coisas que devia fazer hoje ou talvez até esta semana, e sem o saber, está tentando mentalmente fazê-las todas de uma só vez. O hábito é tanto mais insidioso porque é raramente reconhecido como tal. Quando nos sentimos agitados, preocupados ou ansiosos, ao pensar na enorme quantidade de serviço que temos pela frente, a agitação não é causada pelo trabalho, mas sim pela nossa atitude mental que é: eu devia ser capaz de fazer tudo isto de uma só vez. Ficamos nervosos porque estamos tentando o impossível e assim tornamos a frustração inevitável. A verdade é esta: só podemos fazer uma coisa de cada vez. Se nos compenetrarmos disto e nos convencermos plenamente desta simples e óbvia verdade, com a mente relaxada e livre de sentimentos de pressa e ansiedade, então poderemos concentrar-nos e raciocinar ao máximo de nossas possibilidades. A lição da ampulheta. O Dr. James Gordon Gilkey fez em 1944 um sermão chamado Como Obter Equilíbrio Emocional, que foi publicado na revista Reader's Digest e se tornou da noite para o dia um clássico em seu gênero. Após muitos anos de prática, ele verificara que uma das principais causas de colapso nervoso, preocupação e toda espécie de problemas pessoais era o péssimo hábito mental de pensar que deveríamos estar fazendo várias coisas agora. Olhando para a ampulheta que tinha em sua mesa, teve uma inspiração. Do mesmo modo que só um grão de areia podia passar pela ampulheta, nós também só podemos fazer uma coisa de cada vez. O mal não está no trabalho, mas na maneira como teimamos em encarar o trabalho. Quase todos nós nos sentimos presa da pressa e da inquietude, disse o Dr. Gilkey, porque formamos uma falsa imagem mental de nossos deveres, obrigações e responsabilidades. Parece haver uma dúzia de diferentes coisas a nos preocupar em cada momento, uma dúzia de diferentes coisas por fazer, uma dúzia de diferentes problemas para resolver, uma dúzia de diferentes encargos para suportar. Não importa quão agitada possa ser nossa existência, disse o Dr. Gilkey, esse quadro mental é inteiramente falso.
Mesmo nos dias mais agitados, as horas chegam uma cada vez, não importa quantos problemas, tarefas e encargos enfrentemos. Eles chegam sempre em fila simples, que é a única maneira como podem chegar. Para obter um quadro mental real, o Dr. Gilkey sugeriu que se visualizasse uma ampulheta, com os numerosos grãos de areia caindo um por um. Esse quadro mental traz equilíbrio emocional, do mesmo modo que o falso quadro mental suscita agitação emocional. Outro estratagema semelhante, que verifiquei ser muito útil para meus pacientes, consiste em dizer-lhes: seu mecanismo de sucesso pode ajudá-lo a fazer qualquer trabalho, executar qualquer tarefa, resolver qualquer problema. Pense em você mesmo, fornecendo trabalhos e problemas a seu mecanismo de sucesso, como o cientista fornece problemas a um cérebro eletrônico. O alimentador do seu mecanismo de sucesso só pode se encarregar de um trabalho por vez. O cérebro eletrônico não pode dar a resposta certa se lhe fornecermos, misturados, 3 diferentes problemas ao mesmo tempo. Nosso mecanismo de sucesso também não pode fazê-lo. Afrouxe a pressão. Não procure forçar para dentro da máquina mais do que um trabalho por vez. 4. Durma sobre o caso. Se você andou o dia todo às voltas com um problema, sem aparentemente fazer nenhum progresso, tente abstraí-lo do espírito e adiar sua decisão até ter a oportunidade de dormir sobre o caso. Lembre-se que seu mecanismo criador funciona melhor quando não há muita interferência do seu eu consciente. No sono, o mecanismo criador tem a oportunidade ideal para trabalhar independentemente da interferência do consciente, desde que você tenha previamente posto a máquina em movimento. Lembra-se do conto de fadas do sapateiro e os elfos? O sapateiro descobria que se antes de dormir cortasse o couro e arrumasse os cortes, os pequenos elfos vinham e acabavam os sapatos enquanto ele dormia. Muitos homens de espírito criador utilizaram técnica parecida. A esposa de Thomas Edison contava que seu marido costumava todas as noites meditar sobre o que esperava fazer no dia seguinte. Ele às vezes fazia uma relação dos trabalhos que pretendia executar e de que problemas esperava resolver. Conta-se que Sir Walter Scott, cada vez que suas ideias se embaralhavam, dizia: não faz mal, terei o que quero amanhã às 7 horas da manhã. V.B. disse: aconteceu muitas vezes quando eu me concentrava de noite num assunto, o qual eu desejava pôr em linguagem poética, que de manhã bastava eu pegar na caneta e as palavras fluíam como que espontaneamente. Eu nada mais tinha que fazer senão poli-las mais tarde. As famosas sonecas de Edison eram mais do que meras pausas para repouso. Joseph Rossmann disse no livro Psicologia da Invenção: quando bloqueado por alguma dificuldade, ele se deitava em sua oficina de Menlo e, meio dormindo, obtinha de sua mente alguma ideia que o ajudava a resolver a dificuldade. J.B. Priestley sonhou 3 ensaios, completos até os menores detalhes: A Fera de Berkshire, O Estranho Armador e O Sonho. O arcebispo Temple de Canterbury disse: todos os pensamentos decisivos se passam atrás dos bastidores. Eu raramente sei quando eles ocorrem, muitos deles certamente durante o sono. Henry Ward Beecher, em certa época, fez sermões todos os dias durante 18 meses. Seu método, ele mantinha um certo número de ideias em incubação e todas as noites antes de ir para a cama, escolhia uma delas e a agitava, meditando intensamente sobre ela. De manhã, o sermão estava praticamente pronto. Todos com certeza já ouviram falar na descoberta do segredo da molécula da benzina, feita por Kekulé, enquanto dormia, da descoberta de Otto Loew, isto é, que na ação dos nervos estão em jogo elementos químicos ativos, a qual lhe valeu o prêmio Nobel, e dos duendes, do romancista Robert Louis Stevenson, que, segundo ele próprio afirmou, lhe davam sugestões para seus enredos enquanto ele dormia. O que nem todos sabem, porém, é que muitos homens de negócios aplicam a mesma técnica.
Por exemplo, Henry Cobbs, que no começo da década de 30 se iniciou nos negócios com uma nota de $10 e dirige agora uma organização de remessa de frutas em North Miami, na Flórida, a qual opera com alguns milhões de dólares. Cobbs mantém em seu criado mudo um livrinho em branco, onde imediatamente após acordar, anota ideias criadoras que lhe ocorram durante o sono. Vic Poker chegou da Hungria sem dinheiro e sem conhecer uma palavra de inglês. Obteve um emprego de soldador, frequentou uma escola noturna para aprender inglês e economizou dinheiro. Suas economias se evaporaram durante a depressão, mas em 1932 montou uma pequena oficina de solda que denominou Fabricadora de Aço. Hoje, a pequena oficina se transformou em uma empresa de $1 milhão. Descobri que somos nós mesmos que fazemos as nossas oportunidades, diz Vic Poker. Às vezes, no sonho, me ocorriam ideias para resolver problemas. E eu acordava todo alvoroçado. Quantas vezes me levantei da cama às 2 da madrugada e fui à oficina experimentar uma ideia. 5. Relaxe enquanto trabalha. Exercício. No capítulo 4, você aprendeu como obter relaxação mental e física enquanto repousa. Continue com o exercício diário de relaxação e se tornará cada vez mais proficiente. Entre mentes, você pode obter um pouco daquela sensação de relaxação e da atitude de repouso enquanto se entrega às suas ocupações diárias. Basta formar o hábito de lembrar-se, mentalmente, daquela agradável sensação de relaxação que conseguiu. Interrompa ocasionalmente o seu trabalho durante o dia, apenas por um momento, e lembre-se em detalhes das sensações da relaxação. Lembre-se de como sentia seus braços, suas pernas, costas, pescoço, rosto. Às vezes, formar um quadro mental de você mesmo deitado na cama ou sentado molemente em uma poltrona ajuda a trazer ao espírito as sensações da relaxação. Repita mentalmente várias vezes: sinto meus nervos cada vez mais relaxados. Isso também ajuda. Pratique fielmente várias vezes ao dia esse hábito de lembrar-se. Você ficará admirado ao verificar o quanto isso diminuiu a fadiga e melhora sua capacidade de dominar situações. Porque mantendo uma atitude relaxada, você afasta os estados de excessiva preocupação, tensão e ansiedade que interferem com o funcionamento eficiente do seu mecanismo criador. Com o tempo, sua atitude de relaxação passa a ser habitual e você já não mais precisará praticá-la conscientemente. Então, gente, o capítulo 6 era isso, foi bem grandinho. Vamos ficando por aqui. Tem bastante estudo para hoje. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal e que na próxima quinta-feira eu estarei postando o capítulo 7. Um grande beijo e uma ótima semana para vocês. Até mais!